E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Voltando aqui então para continuar nossa gravação sobre grandezas químicas, né, do LDA. Essa é a segunda parte, nós vamos começar aqui a partir do exercício 7, tá bom? O exercício 7, ele fala assim, ó, para o elemento químico enxofre, com a massa igual a 32 unidades, determine, tá? Então ele pede várias coisas aqui sobre o elemento químico enxofre com massa de 32 unidades. Então, primeiro, qual que é a primeira coisa que ele pede aqui? É a massa de átomos. Não, desculpa. A primeira coisa que ele pede aqui é a massa de 6,2 vezes 10 a 23 átomos. A gente sabe que 6,2 vezes 10 a 23 átomos tem exatamente o valor da massa unitária, né? Do enxofre, da massa da unidade do enxofre, que é 32 gramas. Tá? A massa de 1 mol de átomos. 1 mol de átomos de enxofre vai ter exatamente 6,2 vezes 10 a 23 átomos, que corresponde também exatamente a 32 gramas. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que esses valores aqui, ó, estão relacionados, tá? 6,2 vezes 10 a 23 átomos está relacionado com a massa de átomos, tá? Do enxofre. E um mol desses átomos de enxofre também vai ter 6,2 vezes 10 a 23 e também vai ter 32 gramas, tá bom? O número de átomos que existem em 32 gramas. O número de átomos que existe em 32 gramas é exatamente o mesmo valor que a gente está discutindo aqui, ó. Então, a gente sempre vai ter esses mesmos valores, tá? E qual que é a quantidade de matéria que existe em 32 gramas? Já ficou repetitivo, né? 1 mol de átomos, tá? E a massa correspondente a 5 mols de átomos. Aí mudou a história. Aí a gente vai ter que fazer aquelas relações, né, de regra de 3, onde se em 1 mol de átomos eu tenho 32 gramas, em 5 mols de átomos eu vou ter quantas gramas, tá? Aí o que você faz? Você multiplica em cruz, 1 vezes x vai ser o próprio x, 5 vezes 32 dá 160 gramas, tá? O número de átomos de 2,5 mols. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Em 1 mol, nós temos 6,2 vezes 10 a 23 átomos. Então, em 2,5 mols, nós vamos ter x. Multiplicando em cruz, esse multiplica por esse e esse multiplica por esse. X vai ser igual a 1,5 vezes 10 a 24 átomos. Beleza? E para finalizar, a quantidade de matéria correspondente a 6,2 vezes 10 a 24 átomos. Ó, mudou alguma coisa aqui, nós não temos mais 23, nós temos 24. Na verdade, é isso, nós temos 24 átomos aqui, ó. 6,2 vezes 10 a 24 átomos, tá? Então a gente faz a mesma relação, tá? Segue o padrão. 1 mol de átomos, 6,2, 10 a 23. X mol de átomos, 6,2 vezes 10 a 24. Multiplicou em cruz, nós temos o resultado aí de 10 mols de átomos, tá? Esse valor aqui é 10 vezes maior do que esse valor aqui, beleza? Vamos agora ao exercício 8. Para a substância química ácido sulfúrico, determine. Um exercício bem parecido com o anterior, tá? A diferença aqui agora é que nós temos uma molécula, né? Em vez de um elemento químico. Então, o que ele quer primeiro? A massa de 6,2, 10 a 23 moléculas. Essa massa vai ser igual a 2 vezes 1, né? Porque no enxofre, no ácido sulfúrico, nós temos 2 átomos de hidrogênio, por isso que é 2 vezes 1, a massa do hidrogênio, todo mundo lembra que é uma unidade, mais 1 vezes 32, que é a massa da unidade do elemento enxofre, mais 4 vezes 16, que é a massa da unidade do elemento oxigênio, tá? Tudo isso vai ser igual a 98 unidades.
Só que como ele quer a massa da molécula, nós temos que transformar isso em gramas. E aí a gente pode falar que 6,2 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico possui 98 gramas, tá? Segunda parte do exercício é a massa de 1 mol de moléculas, que a gente já deu lá em cima, né, esse resultado. 1 mol de moléculas, 98 gramas, 6,2 vezes 10 a 23 moléculas. E o número de moléculas em 98 gramas é exatamente o mesmo valor, 6,2 vezes 10 a 23. Isso é repetitivo de propósito, tá? É para fazer vocês gravarem todas essas informações e saber utilizar elas. A quantidade de matéria em 98 gramas, quantidade de matéria é 1 mol de moléculas, tá? Essa é a matéria. Quantidade de molécula em 98 gramas, 1 mol de moléculas. E a massa correspondente a 5 mols. Aí a gente tem que fazer a nossa regrinha de 3. Se 1 mol a gente tem 98 gramas, em 5 mols a gente vai ter X. 1 vezes X é X, 5 vezes 98, 490. O exercício 9, dada a amostra, contém 4,9 gramas de ácido fosfórico. Calcule. Quantidade de matéria. A gente tem aqui ácido fosfórico. Notem uma coisa importante aqui. Não foi dado para vocês a fórmula do ácido fosfórico. E aqui é onde você teria que pegar a nomenclatura de ácidos, tá? E montar a fórmula dessa substância. Então seria interessante você dar uma pausada no vídeo e fazer isso sozinho, tá? Então qual que vai ser a quantidade de matéria do ácido fosfórico? A quantidade de matéria do ácido fosfórico seria 1 mol de H3PO4, ó. Essa é a fórmula dele, tá? Aí vocês vão pegar qual que é a massa do ácido fosfórico. Você vê que aqui nem falou mais de massa do ácido fosfórico. Vocês têm que fazer isso, porque a gente já está treinando várias vezes, né? 3, aqui eu não lembro a massa do fósforo agora, mais 16, você faz tudo isso aqui, você vai chegar ao valor da massa dessa molécula, 98 gramas, tá? Aí você vai ter X, né? Porque o X é porque você quer saber a quantidade de matéria que tem 4,9 gramas, tá? Então, se em 1 mol é 98 gramas, 4,9 gramas vai ser quantos mols? Tá? Aí você faz essa relação matemática, cruzado, né, como sempre, né, 1 vezes 4,9, 98 vezes x, esse 98 passa para cá dividindo, 4,9 dividido por 98 dá 0,05 mol de H3PO4. O B, né, agora ele quer saber o número de moléculas, tá? Então, se a gente tem 1 mol de H3PO4, a gente vai ter 6,2 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Em 1 mol, 6,2 vezes 10 a 23 moléculas. Agora notem, ele quer saber o número de moléculas em 4,9 gramas, tá? Então, qual que é o número de moléculas em 4,9 gramas? Se a gente chegou que em 4,9 gramas nós temos 0,5 mol, a gente vai pegar esse 0,5 mol e trazer aqui para baixo, ó. Então, em 1 mol, a gente tem 6,2 vezes 10 a 23. Em 0,05 mol, a gente vai ter quanto? Novamente, multiplica cruzado. Aí a gente vai ter 0,5 multiplicado por 6,02 vezes 10 a 23. Isso nos dá um resultado de 3,01 vezes 10 a 22 moléculas, tá? Número de átomos de hidrogênio. Agora observe, ele quer saber o número de átomos apenas para o hidrogênio, tá? Como que a gente faz isso, professor? Em 1 mol de H3PO4, nós temos 3 vezes 6,2 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Tá? Por quê, professor? Porque no H3PO4 nós temos 3 hidrogênios. Então, esses 3 hidrogênios multiplicam o número de átomos de 1 mol. Tá? Lembra lá da teoria que a gente teve sobre esse conteúdo. Tá? E aí, em 0,5 mols, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? Aí 0,5 mol, que é esse valor que a gente descobriu aqui.
vai fazer uma multiplicação em cruz, 1 vezes x é x, 0,05 vezes 3 vezes esse valor. Então, a gente vai ter 9,03 vezes 10 a 22 átomos de hidrogênio, tá? Notem como a gente descobriu um valor aqui, ó, nessa primeira parte, quantidade de matéria em 4,9 gramas, e esse valor a gente está descobrindo para mensurar todos os outros valores que a gente está precisando, tá? Na D, a massa correspondente aos átomos de oxigênio, mesma coisa que a gente acabou de fazer na C, né? 1 mol de H3PO4, 4 vezes 16 gramas de oxigênio. Ah, mas aqui é a massa, não é o número de átomos, tá? Multiplicou em cruz, 0,05 vezes 4 vezes 16, tá? Isso vai dar 3,2 gramas de oxigênio. Tá vendo como a gente consegue mensurar todos os outros valores? É justamente por isso que a gente estuda as grandezas químicas, tá? Quantidade de matéria de átomos de fósforo, tá? Segue o mesmo caminho. Em 1 mol, eu tenho um átomo de fósforo, 1 mol de átomo de fósforo. Em 0,5 mol, eu vou ter X. Multiplicou em cruz. Aí nós temos que a quantidade de átomos de fósforo é a mesma de matéria que a gente tem no H3PO4, 0,505 mol de átomos de fósforo, tá? O exercício 10, tá? É um exercício bem complexo, mas bem didático. E não é tão difícil assim de resolver, tá? Mas precisa da atenção de todo mundo. Observe com atenção os dados que foram fornecidos e complete o quadro a seguir. Dado que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23. Então, observem com atenção esse exercício, porque é um exercício muito bom, mas bem complicadinho. Nós temos uma substância e a gente só tem dessa substância uma determinada informação, tá? Então, a gente precisa completar todo o restante do quadro, tá? Então, por exemplo, aqui, eles nos deram o número aproximado de moléculas da amostra de C3H8 é 1,5 vezes 10 a 23, tá? E a partir dessa informação, eu preciso descobrir a quantidade da matéria e a massa da amostra. A única coisa que nós conseguimos descobrir, já utilizando uma tabela periódica, é a massa molar, tá? Desse composto. Qual que vai ser a massa molar do C3H8? Você vai multiplicar a massa do carbono por 3, a massa do hidrogênio por 8 e somar. Você vai ter um valor de 44 gramas por mol, tá? Então a gente agora tem uma relação. A gente conhece a massa molar do C3H8, conhecemos o número aproximado de moléculas que tem a amostra. Agora a gente precisa apresentar a quantidade de matéria e a massa da amostra. Para isso a gente pode usar a nossa famosa regra de 3, tá? Então nós temos 44 gramas por 1 mol, e 1 mol nós temos 6,2 vezes 10 a 23, tá? O que a gente tem dessa amostra aqui? Que ela possui 1,5 vezes 10 a 23 moléculas. Então, o que a gente pode fazer? Uma regra de 3. Ah, professor, mas isso não está aparecendo uma regra de 3. Não está aparecendo uma regra de 3. Mas você pode fazer relações aqui ignorando um desses fatores. Por exemplo, para que eu descubra aqui a massa da amostra, eu posso fazer uma relação qualquer. Eu posso multiplicar, eu posso fazer uma regra de 3 aqui, ou posso fazer uma regra de 3 aqui. Eu escolhi fazer uma regra de 3 aqui, ó. Então eu vou fazer uma regra de 3. Eu vou multiplicar 44 por 1,5 e multiplicar o x por 6,2. Vou multiplicar cruzado esses valores, tá? 44,1,5, 6,2 vezes 10 a 23 por x. Esse 6,2 vezes 10 a 23 vai passar dividindo o 44 vezes 1,5 vezes 10 a 23. E vou chegar no resultado aqui de 11 gramas, tá? Fazendo essa multiplicação cruzada. E aí eu vou conseguir completar a tabela aqui na massa da amostra, ó, tá? 11 gramas.
Beleza? Agora, vamos fazer, né, descobrir a massa do mol. Para descobrir a massa do mol, como eu já tenho as gramas aqui e as moléculas, eu posso também utilizar qualquer um dos dois valores para multiplicar em x. Utilizando, e vai sempre dar o mesmo resultado, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar 11 gramas, multiplicar em x com y mol. Não, desculpa. 1 mol e 44 gramas por y, tá? Por quê, professor? Eu sei que 44 gramas eu tenho em 1 mol. Quantos mols eu vou ter em 11 gramas? Tá? Então, eu vou multiplicar 44 por y, 11 por 1. Esse 44 vai passar dividindo 11. Né? E aí, fazendo essa multiplicação cruzada aqui, né, eu chego no valor de 0,25 mol de C3H8. Tá? Pode parecer um pouco complexo, mas conforme você vai aplicando, vai cada vez ficando mais fácil. Vamos para o segundo termo, ó. Nós temos uma molécula de C3H6O, né? O C3H6O, fazendo o cálculo da massa molar dele, nós vamos ter 58 gramas por mol. Então, se eu tenho 58 gramas por mol, eu consigo fazer a relação. Em 58 gramas eu tenho 1 mol, e eu tenho 6,2 vezes 10 a 23. Quero descobrir a massa da amostra. Qual o valor que eu posso usar? Qualquer um deles, tá? Eu sei que nessa amostra eu tenho 0,05 mol de matéria. Então, eu posso multiplicar em cruz qualquer um desses valores. Por exemplo, posso fazer aqui, ó. Se 58 gramas eu tenho 1 mol, em x mol eu vou ter, em 0,05 mol eu vou ter quantas gramas? Multiplique em cruz, né, esses valores e consigo chegar no valor de 2,9 gramas para a molécula do C3H6O, tá? Agora, como que eu descubro a quantidade de matérias? Da mesma forma, tá? Vamos fazer aqui uma outra relação, tá? Se em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, em 0,5 mol vou ter quantas moléculas? Multiplique em cruz, tá? E você vai chegar no valor de 3 vezes 10 a 23. Beleza? E o 10, desculpa, e o H2C2O4, tá? Você vai fazer de novo o cálculo da massa molar dele, que vai dar 90 gramas por mol, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa aqui. 90 gramas, 1 mol, 6,2 vezes 10 a 23. Tá? Qual que é o valor que nos foi dado? O valor das gramas, 18 gramas. Substitui aqui, faz a relação da regra de 3. Se em 90 gramas eu tenho 1 mol, quantos mols eu vou ter em 18 gramas? Fez a regrinha de 3, você descobre que você tem 0,2 mol. Você substitui aqui esse valor. E agora faz mais uma relação matemática. Se em 1 mol eu tenho 6,2 vezes 10 a 23, em 0,2 mol, quantas moléculas eu vou ter? Multiplique em cruz e você consegue chegar no resultado de 1,2 vezes 10 a 23. Substitui o valor lá, tá? Tá vendo? É um exercício bem complicado, mas você consegue tirar bastante informação dele e mostra como todos os valores estão relacionados, tá? O exercício 11, a água sanitária, poderoso desinfetante bactericida, é bastante usado na limpeza de hospitais e residências, em pequenas quantidades. Pode ser adicionada à água para lavar os alimentos, diminuindo a quantidade de agrotóxicos e de micro-organismos, sendo indicado o uso de 1 colher de água sanitária para cada litro de água, durante 15 minutos. Sabendo que produzir 1 litro de água sanitária são necessários aproximadamente 25 gramas de hipoclorito de sódio, determine a quantidade de matéria do hipoclorito de sódio presente na água sanitária. Então vamos lá, ó, fazer a relação matemática aqui para descobrir quanto de hipoclorito de sódio eu vou ter na água sanitária.
A relação matemática é bem simples, mas é bem grande. O hipoclorito de sódio é NaClO. Então, quantas gramas qual que vai ser a massa molar, né, desse do hipoclorito de sódio? Aí você pega o sódio é 23, o cloro é 35, o oxigênio é 16. Você chega no valor de 74,5 gramas por mol. Você sabe que em 1 mol você vai ter esse valor. Em 25 gramas, quantos mols eu vou ter? Aproximadamente 0,3 mols de NaClO, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, ele ficou muito longo por causa desse exercício, tá? E eu continuo no próximo vídeo a partir do exercício 12 até o exercício 16. Até lá!